Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai fazer a sua vida na mesa real. Temos duas opções na tiragem de hoje e hoje a gente vai usar o baralho cigano, que é o que a gente utiliza para a mesa real. Lembrando também que essa é uma leitura um pouco mais comprida, então fica à vontade, tá bom? Vamos lá para as duas opções. Temos na opção número 1 a pedra jaspe vermelha. E na opção número 2, temos a ônix. Pedir para vocês esperarem fundo aqui junto comigo. Opção número 1 ou 2, mentaliza, se concentra. Se precisar, pausa o vídeo, porque a gente já vai começar. Bora lá então, para quem se conectou com a pedra número 1, pedra jaspe vermelha. Vamos ver. A gente vai tirando as cartas, vai conversando. E no final a gente vai trazer mais informações, tá bom? Sua vida na mesa real. Bom, a gente começou aqui com a carta da chave, falando do seu potencial de resolver múltiplas situações, diversas situações. Então, aqui mostra que você é capaz de vencer os obstáculos da sua vida, resolver a sua vida. Também aqui vem decisões importantes nos seus caminhos. Só que você tem que ter muita estratégia na hora de tomar essas decisões. Você tem essa estratégia dentro de você. Você é uma pessoa muito inteligente, então aqui também vem mostrando isso na sua mesa real. E você vai ter que realmente trabalhar essas questões para você conseguir tomar decisões da melhor forma possível, as melhores decisões para sua vida. Mas vem muito aqui a questão do livre-arbítrio para você. Aqui tá falando também que você vai precisar se posicionar e também vai ter que aprender a muitas vezes dizer não para algumas situações para conseguir dizer sim para outras. Então também mostra isso aqui na sua vida. Vai precisar realmente, na conversa, na comunicação, se posicionar. Você vai ver pessoas querendo te convencer, querendo que você tome outras decisões. Por isso que aqui vai ser muito importante que você possa manter um posicionamento. A partir do momento que você fala que é isso, sabe? Conseguir manter também o que você imaginou, o que você pensou. Aqui vão vir pessoas novas na sua vida, novidades e também notícias em relação a alguns projetos, em relação a algumas questões que para você está esperando, ou mesmo que você não esteja esperando, mas vem novidades aqui para ti. Aqui vem uma questão de que vão vir novas pessoas e vão vir umas pessoas que não prestam muito, tá? Então aqui o universo ele já vem avisando você que de repente entre essas pessoas que está mostrando, algumas pessoas elas não são tão bacanas de se ter, então você vai perceber isso. Você vai perceber um certo tom meio maldoso, então aqui confie na sua intuição, escute a sua intuição, porque vem algumas pessoas novas, mas algumas pessoas novas que podem ser fofoqueiras, que podem falar muito dos outros, então tá falando para você prestar atenção nisso, sabe? Porque a pessoa que fala mal de você, a pessoa que fala mal dos outros para você, pode estar falando mal de você para os outros, sabe? Mas você vai ter a intuição que necessária, você vai ter muita essa coisa da captação, né? A raposa com a chave, essa intuição muito aguçada vai estar acendendo, assim. Então, preste atenção na sua intuição, ao conhecer essas pessoas, a ouvir também algumas conversas, tá? Tá pedindo para você essa cautela, esse cuidado. E você vai finalizar aqui muitas relações negativas na sua vida. Então, a partir do momento em que você viu que uma pessoa não era bacana e você finalizou, não fique sentindo, será que eu fiz a coisa certa ou não? Aqui tá falando que sim, tá? Que você tá agindo certo de selecionar, de escolher quem é legal ou quem não é legal aqui para permanecer na sua vida, tá bom? Então, você aqui conseguindo finalizar, conseguindo descobrir e finalizar relações com pessoas que não são legais. Finalizando de forma realmente definitiva ou se afastando daquele afastamento, daquele distanciamento. Vamos ver o que mais. Você realmente conseguindo ver para quem você deve ou não contar algumas coisas, para quem você deve ou não deixar se aproximar. Então, eu vejo você aqui realmente sendo uma pessoa muito mais reservada, até para você se proteger, de certa forma, de algumas falas, de algumas coisas aí, que você pode começar a ver com mais clareza, assim, sabe? Você vai começar a analisar e ver, assim, que algumas pessoas realmente... E você vai começar a se posicionar também, e de certa forma a se afastar, a se esconder,
esconder assim seus planos, seus objetivos, sabe? Não que você vai se esconder do mundo, mas você vai, em relação a essas pessoas, vai estar um pouco assim, se escondendo, sabe? De ter que ficar falando das suas coisas e tudo mais. Guardando segredo, muitas vezes, sobre o que você acha dessas pessoas, mas ao mesmo tempo se afastando, tomando um posicionamento. Mas... Bom, aqui tá falando que você vai, talvez, relembrar ou descobrir algum sofrimento. Pode ser que você descubra o sofrimento de alguém, alguma dor, alguma coisa que a pessoa não estava te contando, ou pode ser que você venha a até relembrar um sofrimento seu, sabe? Descobrir um sofrimento sobre si. Alguma situação difícil que de repente você passou lá atrás, você de repente já tinha até esquecido. Exatamente. E aqui vem falando que você vai ter um novo olhar sobre algumas situações que são sofridas, algumas situações de dor, mas você vai começar a analisar com outros olhos, sabe? Vendo de uma forma mais racional, mais analítica, até as suas próprias dores do passado. Começando a ter mais insights sobre isso. Aqui vem falando que vem alguns probleminhas. E nesse sentido, pessoal, lembrando que a leitura coletiva, eu vejo se isso não ressoa com você. Mas você podendo ficar assim, muito estressado, muito estressada, muito nervoso, nervosa, muito triste, com coisas pequenas, tá? Então mostra isso daqui aqui. Com pequenos problemas de rotina que dá pra relevar, que dá pra ter mais paciência, dá pra ter mais calma. Então aqui mostra que você pode acabar também se estressando muito, ficando muito nervoso, nervosa, com coisa pouca, sabe? Então, evita discussão por frivolidades, evita sofrer por coisas que ali já vão passar, sabe? Porque isso daqui pode fazer mal pra você, tá? Lembrando sempre que oráculos não fazem diagnóstico médico, mas em alguns casos, esse estresse todo aqui podendo até causar dores, sabe? Problemas aí afetando sua saúde de certa forma, tá bom? Aqui tá falando que você pode ter algum tipo de receio com sociedade em geral, com pessoas, né? Alguns problemas para se relacionar, alguns problemas para conversar com as pessoas, sentindo certas inseguranças, ou até um pouco de raiva, né, dos seres humanos aí. Então aqui tá falando sobre isso também na sua vida. Aqui tá falando que você tem uma postura um pouco mais, ou tende a ter uma postura um pouco mais individualista. Aqui fala de uma novidade, de você seguindo por um novo caminho também. Seguindo por um caminho diferente de tudo que você já conheceu. Aqui provavelmente falando sobre esse novo caminho, falando muito sobre você cortando realmente uma energia negativa da sua vida. Lembra que eu falei antes, né, de pessoas negativas? Mas pode ser uma energia negativa geral também, né? Então, um trabalho tóxico, um relacionamento tóxico, algo que realmente impacta aqui nos seus caminhos, e você cortando isso. Você falando, olha, não é isso que eu quero novo, cortando algo negativo aqui da sua vida. Lembrando, gente, que essa mesa, ela pode falar de fatos, assim, misturando, né, um pouco do presente, passado, futuro, tá bom? Aqui vem falando de você vencendo muitos obstáculos difíceis, muito difíceis, sabe? Você conseguindo realmente vencer, conseguindo lidar com eles. Então, você aqui com a corda toda, com muita coragem, com muita força, com muita resiliência, conseguindo cortar obstáculos muito grandes. E esse corte de obstáculos vai fazer você enxergar coisas muito maravilhosas, sabe? Enxergar um mundo numa nova perspectiva, mais positiva. Assim, você vai descobrir coisas muito boas ainda sobre o mundo. Então, você pode descobrir culturas, você pode descobrir viagens, livros, coisas assim, sabe? Culinária e coisas maravilhosas, assim, que você ainda não conhece, sabe? Então, tem muita coisa, muito terreno aqui desconhecido que você ainda vai descobrir, que você ainda vai ver. Me veio bem a imagem, gente, de você subindo em cima dessa montanha e vendo, sabe, o céu estrelado, assim. Então, é como se você... Isso é uma metáfora, né, claro, pra falar que você vai descobrir coisas maravilhosas, assim, como se fosse um novo mundo, uma coisa totalmente diferente, sabe? Após vencer um grande obstáculo. Então, venha que você vencendo um obstáculo com muita força, com muita garra, determinação. E isso, sabe, abrindo pra você uma nova perspectiva positiva. Aqui vem falando de um sofrimento emocional, né? A gente tem a cruz aqui em cima. Então, aqui fala que você pode estar um pouco sensível em relação a algumas coisas, mas esse sofrimento emocional, que de alguma forma tem que ser trabalhado, tem que ser olhado com cautela, ele tem como ser solucionado, tá? A gente tem a chave aqui em cima. Então, você conseguindo cuidar aqui do seu coraçãozinho para você poder se sentir melhor, tá? Então, sofrimento emocional, pode ser um trauma até, que você vai conseguir trabalhar. É claro que pode ser através de terapia, né? Através dos mecanismos aí, mas você conseguindo superar um trauma, uma dor emocional, um período difícil.
Aqui vem falando que alguém pode ter te feito sofrer, é uma pessoa que de repente não agiu da melhor forma, mas essa própria pessoa, ela tinha suas próprias questões emocionais, sabe? Então, de repente, era uma pessoa até que gostava de você, que tinha sentimento, mas uma pessoa que tinha muitas paranoias, que tinha muitos problemas, podia ser uma pessoa um pouco, sabe, de querer ditar as regras, né? E de certa forma querer ser, como eu disse, umas paranoias, assim, como se a pessoa achasse que o ponto de vista dela tá certo e não quisesse mudar de ideia, mas assim, um ponto de vista meio fora da realidade, né? Então, a gente vê aqui que de repente era uma pessoa que também não estava muito bem, entende? O universo ele vem trazendo isso daqui, uma pessoa que de repente gosta de você, mas pode te fazer sofrer por ela mesma estar, digamos, em sofrimento, né? Pela própria pessoa estar carregando aí algumas dores e algumas situações difíceis. Em alguns casos, a pessoa até é diagnosticada com algo realmente, né? Ou não diagnosticada, mas tendo algo ali que ainda não foi diagnosticado, mas ela não procura uma ajuda, sabe? Então mostra isso daqui também. Aqui vem falando que você pode até ter alguns problemas com pessoas da família também, né? Pessoas bravas, nervosas, pessoas que têm problema com temperamento, problemáticas. Então pode ser que venham alguns problemas com a família também. Mas ao mesmo tempo que tem problemas, aqui também tem muita parceria, tem muita união, né? Pode ter algumas discussões também com família, né? Se não são problemas assim, mas pode ter algumas discussões, mas aqui ao mesmo tempo tem muita união, tem muita parceria, tem muito companheirismo, tem muita coisa boa também, você podendo passear, viajar com família, né? Conversar, ter conversas proveitosas, positivas. Então aqui tem dos dois lados, sabe? Aquela coisa, tem problema, mas também tem coisa boa. Aqui vem falando de uma mudança de novo, né? Na mesma linha da mudança que a gente já estava falando. Aqui de novo falando de uma mudança. Mas pode ser que a mudança, assim, comece a ter algumas coisas, algumas novidades positivas. Mas ao mesmo tempo, a mudança total, ela pode demorar um pouquinho mais, tá? Então, realmente, da vida realmente mudar e tudo isso que a gente falou antes também, pode ser que demore um pouquinho mais. Aqui também tá falando de relacionamento. Então, pode ser que você tenha uma relação bem estável, bem sólida, com bastante amor, com bastante carinho. Só que é uma relação que pode demorar um pouco para chegar ainda nos seus caminhos e se consolidar, tá bom? Então pode ser que demore um pouquinho ainda para sua vida amorosa também estar mais resolvida. Aqui vem falando de boas notícias, vem falando de vindo um período um pouco mais calmo para você, um pouco mais tranquilo, que você vai conseguir se dedicar, ir atrás de objetivos, ir atrás do que você deseja. Aqui tá falando de um período mais calmo para você realmente ir atrás do que você deseja, do que você gostaria. Tendo energias mais leves aí para o seu caminho, para os seus caminhos. Que você pode encontrar pessoas amigáveis, pessoas confiáveis, sabe? Estar mais perto de pessoas amigáveis, de pessoas confiáveis, após você fazer todo esse corte que a gente falou antes de energias tóxicas, de pessoas tóxicas. Parece que a coisa aqui começa a ficar um pouco mais tranquila, sabe? Só que ao mesmo tempo, pode ser que você tenha algumas amizades que sejam bem diferentes de você, né? E tenham posicionamentos bem diferentes dos seus. Então, isso pode acarretar algum certo afastamento, algumas teimosias também. Aqui vai falando de momentos muito bons em casa, momentos em que você vai estar muito tranquilo ou tranquila. Aqui também tem muita prosperidade para estudos, para faculdade, para cursos, tá? Você conseguindo se consolidar também numa área em relação a estudos, em relação a sonhos assim também, e coisas que você quer aprender. Então, isso também é muito positivo. Eu vejo que você pode ter amizades tão assim íntimas e próximas que tem essa coisa assim de um frequentar a casa do outro, ou uma frequentar a casa da outra, e sendo uma coisa muito positiva aqui para você. Aqueles momentos muito positivos. E aqui, de novo, para quem quer ter relacionamento e tudo mais, aqui tá muito aberto, tá? Para ter um relacionamento sólido, um relacionamento estruturado, para quem quer ter família também. E uma relação em que a principal fonte aqui é o respeito e a amizade, sabe? Então tem muita amizade, tem muito respeito, tem muito companheirismo, né? Então mostra aqui também esse potencial de relacionamento. Muito grande aqui para se concretizar na sua vida. Sua vida na mesa real. O rato.
Bom, aqui de novo falando de um desgaste emocional, tá? Então, cuidado aí com o seu coração, cuidado com o seu emocional. Aqui tá falando pra você observar essas dores, não deixar, sabe, pra embaixo do tapete e tudo mais. Aqui tá falando pra você olhar assim com cautela, com cuidado, né? E você cuidar do seu coração, cuidar das suas emoções, ouvir seus sentimentos, né? Com carinho mesmo, e pra poder cuidar disso, tá? E se for o caso, procurar uma ajuda, né? Procurar realmente um auxílio de outras pessoas e tudo mais. Aqui tá falando de um desgaste prolongado, então você pode sofrer aí com algum cansaço, alguns casos até com burnout, lembrando de novo que não é diagnóstico, né, de forma alguma, é só que o que as cartas estão mostrando, que pode ter um cansaço prolongado, um estresse prolongado, isso aqui é um perigo, né, até para sua saúde, isso podendo causar alguns problemas, de novo, né, falando aqui sobre podendo afetar a sua saúde, tá? Então, aqui, cuidado com isso novamente, tá bom? Pra você não acabar deixando o estresse, a raiva, essas emoções aí que vão aparecendo, né? Tomar em conta, assim, então, sempre vai observando suas emoções, uma forma de te acalmar, de tranquilizar, tá? Porque esse estresse prolongado pode, sim, acabar afetando até a sua saúde, tá? Um pouco mais. Você pode aqui ficar um tempo de bico fechado com alguém. Você pode ter uma discussão com uma pessoa e você pode ficar, assim, como se você não quisesse contato, sabe? Agindo de uma forma meio fria, meio distante com alguém. Então, mostra isso daqui também. Ou essa pessoa, né, agindo assim com você. Mas assim, gente, se for a pessoa que tá agindo assim com você, é uma coisa assim da raiva mesmo, sabe? Não é porque ela realmente acha que você é alguma coisa ruim ou algo assim, não. Não é uma rejeição, digamos assim. É porque a pessoa tá com raiva ali, tá com a cabeça quente, acaba agindo de uma forma meio, sabe, teimosa. Aqui também a gente vê que tem instabilidade profissional e financeira para os seus caminhos, tá? Então, mostra aqui muita coisa positiva, né? A árvore aqui com a âncora com os peixes. Muita coisa positiva em relação ao trabalho, em relação ao dinheiro. Só que a gente tem uma situação de poder ser um trabalho que causa, como eu disse antes, essas situações de estresse, de cansaço. Mas, assim, como apareceu a chave aqui no começo, é possível reverter esse estresse, esse cansaço. Por isso que a importância de repente, buscar ajuda, sabe? Ou de fazer atividades que são relaxantes, ter os seus momentos de descanso, ter os seus momentos de lazer, são importantes também, sabe? Para preservar a sua saúde física e emocional. Então, aqui falando de um trabalho que, de repente, é muito estável, é muito frutífero, até é um trabalho que eu vejo que parece que é legal, sabe? Mas a gente vai tirar ainda outra carta aqui que vai complementar melhor. Mas pode ser, sim, um trabalho que tem um certo nível de estresse, um certo nível de cansaço. Tem importância aí de você olhar para suas emoções, tá? Para isso daí. A gente também tem uma questão de que pode ser que você tenha aquela coisa assim de ir crescendo aos poucos, sabe? Por conta da carta da árvore, que fala muito sobre isso, né? A árvore ela não cresce do dia pra noite. Então pode ser que essa questão de trabalho, de estabilidade, de segurança, ela vai crescendo aos poucos, sabe? Você vai ali subindo degraus e coisas do tipo. Tem aquela coisa assim de dedicação, sabe? Vai ir crescendo. Sua vida na mesa real, montinho número 1. A criança. Aqui é um novo trabalho, tá? Que vai te trazer essa segurança. Mostra aqui um novo trabalho. Então, uma coisa nova, uma coisa que você ainda não fez, uma coisa que você ainda não trabalhou, tá? É o que tá mostrando aqui, gente, leitura coletiva, tá bom? Um novo vínculo aqui de trabalho e mostra que é algo contratual, ou seja, pode ser CLT, né, que é contrato, ou pode ser um concurso público, algo assim. Aqui não tá mostrando muito a questão do autônomo, tá? Então, se é uma dúvida sua, de repente, a não ser que seja uma sociedade, pode ser também, tá? Mas que mostra que é algo em cooperação, né? Algo em contrato, algo com contrato, tá? É claro, tem o contrato também para você abrir a empresa sozinho ou sozinha e tudo mais, mas aqui eu tô vendo mais como se fosse nesse sentido de aliança, sabe? De parceria, de outras pessoas ali envolvidas também nesse trabalho. Mas é claro, adapte para sua situação. Um pouco mais. E aqui é claro, né? Um novo trabalho, então aqui tá mostrando um novo salário, né? Um salário maior. A carta. Bom, aqui fala que essa novidade, esse novo ciclo, ele vem muito forte através aqui de uma comunicação, tá? Pode ser uma comunicação escrita, um e-mail, algo assim. Principalmente, tá? Bom, aqui tá falando que você vai ter escolha, então ao mesmo tempo que mostra essas oportunidades, mostra essa abertura aqui de caminhos,
Aqui também fala que você vai ter o livre-arbítrio, é claro, de escolher, de não escolher, de seguir para outro caminho, tá? Então, se você quiser também, vai ter outras possibilidades, vão ter outros caminhos ali que vão se abrindo para você. Bom, aqui a gente tem uma questão de insegurança com amizades e com decisões na vida. Então, você pode passar por períodos de incerteza. Será que é? Será que não é? Será que é melhor outra coisa? Sabe? E principalmente amizades, eu sinto que por conta de tanto amizades que não são tão legais assim, como amizades que são muito diferentes de você e você não sabe se faz sentido, né? E você podendo até passar um tempo um pouco isolada, realmente se afastando aí de possíveis amizades, sabe? Como se você sentisse que você quer ficar um pouco mais na sua. Então, você pode ter um momento realmente grande de isolamento aqui, meio eremita, né? Livro, estrelas, casa e torre. Você ficando bem caseiro ou caseira, mais na sua, sabe? Estudando de repente, ou lendo, fazendo coisas assim mais sozinho ou sozinha, aproveitando a sua solitude. Às vezes tendo contato também mais forte com a espiritualidade, com a sua espiritualidade, né? Fazendo, de repente, meditações ou coisas do tipo, estudos, né? Sobre também espiritualidade. Então, mostra um certo período da sua vida em que você vai estar mais, assim, reservada, sabe? Não vai querer tanto amizade, não. Então, mostra isso daqui também. A gente tem aqui o Liro. Daqui falando que... De novo, aqui a questão de tranquilidade em relação ao financeiro, em relação ao trabalho, tá? Então, mostra isso daqui de novo. O Sol. Então, aqui é um novo que se abre na sua vida, que é muito próspero, sabe? Que traz muitas coisas boas. Aqui fala também de novas parcerias, né? De novas pessoas que você vai conhecer e que vão ser muito positivas para você. Pessoas muito educadas, pessoas muito prestativas. Aqui também falando um pouco do ambiente, né? De repente, desse novo trabalho. Um ambiente muito saudável, porque tem muita parceria, tem muita comunicação positiva, muita educação, muito respeito, sabe? Então, realmente uma pessoa querendo ajudar a outra. Então, mostra um ambiente saudável aqui em questão de trabalho também. Ai, gente, a lua e o sol. Essa combinação aqui fala de equilíbrio perfeito. Então, você vai sentir que tá tudo perfeito, sabe? Tanto a questão, de repente, do social, que vai estar bacana, mas também os seus momentos de solitude, né? Que vão estar, assim, tranquilos também, que você vai ter seus momentos de ler, de estudar, de fazer coisas que você gosta, fazer coisas que te fazem bem. Então, eu vejo que você vai sentir que você tá no equilíbrio perfeito, sabe? Que você tá realmente em paz aqui, em relação à sua vida, assim, em algum momento. E aqui a gente terminou com você. Ó, independente de você ser uma mulher, tá? E aqui tá falando que você vai realmente buscar um autoconhecimento, buscar uma autopercepção, uma sensibilidade, mas muita coisa que você vai aprender vai ser através das próprias comunicações, né? Não vai ser nem nesses momentos de introspecção. Você vai aprender nesses momentos de introspecção, mas também vai aprender muito através do contato com outras pessoas, através de saídas, através de passeios, através de experiências mesmo, né? Vivendo na pele, assim, aprendendo muitas coisas também. Então, muito bacana. Bom, vamos lá para mais informações? Bom, a gente vê aqui que você vai achar uma solução para alguma questão, de repente, que você está pensando e tudo mais. Aqui mostra que você vai conseguir alguma solução para algo, tá? Que você está querendo, uma abertura também que você está querendo de caminhos. Aqui vem falando que, realmente, você pode ficar, às vezes, um pouco desconfiada, meio paranoica, tá? Em relação a algumas coisas. Então, mostra isso aqui podendo acontecer com você. Você podendo estar um pouquinho, sabe? Realmente criando cenários aqui, então cuidado com isso. O que mais? Bom, aqui vem falando que você vai conseguir as coisas, como eu falei, sucesso profissional financeiro, aqui através de bastante dedicação, obstinação, determinação, sabe? Então eu vejo você muito forte aqui em relação a tudo isso, indo atrás do que você deseja. Vejo você se comunicando bastante aqui com pessoas, de repente, que moram com você, pessoas que estão junto de você, pessoas que convivem com você tendo bastante comunicação nesse sentido. Eu vejo também que pode chegar nenê, tá? Aí na sua vida. Então, pode ser tanto você tendo uma gravidez, ou tendo um filho, tendo uma filha, como também aqui pode ser algum nenê aí que vem na sua família, algo assim. Então, fala aqui de chegada de nenê próximo, né? Chegada de nenê aí na família. Pode ser adoção? Pode ser também, tá? Então, pode ser uma criança adotada também vindo aqui para a família, tá? Começando assim
uma novidade na família, no núcleo familiar. Aqui vem falando que em algum certo período você pode sim ficar em dúvida em relação a algumas pessoas falsas, né? Se elas são realmente falsas ou se é coisa da sua cabeça. A certo tempo você vai ficar um pouco com dúvida, sabe? Em relação a essas pessoas, né? Quem que é falso, quem que é verdadeiro e tudo mais. E as coisas elas vão se esclarecendo naturalmente, sabe? E eu vejo que assim, você vai realmente se afastar e vai finalizar relações, assim, dessas pessoas que são negativas, digamos assim, que são figuras tóxicas, elas vão realmente saindo da sua vida, tá? Seja você realmente finalizando e se afastando, ou seja, a própria vida tirando essas pessoas dos seus caminhos. Então, aqui fala pra você não ter uma grande preocupação, né? Em relação a isso, não ficar pensando em demasia, né? Mas vai, sim, observando sinais, como eu falei antes, de forma estratégica, que você consegue ver ou não ver, né? Em relação a tudo isso. Aqui tá falando de você realmente guardar os seus segredos. Então, guardar as coisas que você, seus planos, seus objetivos, né, as coisas que você ganhou, as coisas que você tem, né, tentar guardar um pouco pra você essas coisas importantes, tá? Exatamente pra se preservar de possíveis energias, principalmente nesse período ainda que tem alguma certa dúvida, né? Quem que é verdadeiro, quem que não é. Então, tá falando de realmente manter esse sigilo, de certa forma, tá bom? Aqui tá falando que você pode ter alguns problemas com a questão da autoestima em alguns momentos da sua vida, né? Principalmente nos momentos mais difíceis. Então, como eu estava falando da questão do cuidado emocional, aqui também cuidado com a sua autopercepção, com o que você está dizendo para si mesmo, para si mesma, se está dizendo coisas positivas ou negativas, tá bom? Mas eu vejo você aqui superando muitas dores, você conseguindo também deixar para trás muitos momentos difíceis, muitos momentos complicados, sabe? Realmente deixando essas dores para trás, deixando vários problemas para trás também. Então eu vejo você conseguindo cortar e resolver muita coisa, sabe? Então não fique tão preocupado, preocupada pensando, será que eu vou ser capaz de resolver determinada coisa? Que fala que você vai, né? As coisas que vão surgindo na sua vida, você é totalmente capaz aqui de resolver, de conseguir lidar. Aqui tá falando da sua capacidade. Você é muito capaz sim, tá? Bom, aqui tá falando de muitas comunicações, você conhecendo muitas pessoas diferentes, né? Conversando com muitas pessoas e tendo comunicações muito agradáveis, né? Com muita simpatia, com muito carisma, tanto da sua parte quanto da parte das pessoas. Então, tá mostrando essa energia, assim, bem simpática aqui nos seus caminhos. E uma energia bem legal, bem bacana. Inclusive com pessoas novas, sabe? Então, saídas com pessoas novas, conhecendo pessoas novas, pessoas diferentes. Isso sendo muito legal pra você, dando aquela animação. Às vezes, nem porque aprofunda muito, sabe? Às vezes as amizades nem vão aprofundar muito. Mas é aquela coisa gostosa, sabe? De conversar, de bater papo. Então tá mostrando isso também aqui nos seus caminhos. Momentos assim. Eu vejo que você vai tirar algumas pessoas que são negativas da sua vida. Novamente, né? Saindo dessa questão. E pessoas também que são muito críticas com você, sabe? Pessoas que são de alguma forma complicadas mesmo de lidar. Vejo você tirando também esse tipo de complicação. E eu vejo você também sendo até teimoso ou teimosa, porque às vezes você vai querer tirar essas pessoas inconvenientes e elas vão querer ficar voltando na sua vida. Mas você vai ali se posicionar bem firme, assim. E nossa, sua vida aqui ela melhora muito, sabe, com esses posicionamentos, porque as energias ficam mais limpas, né, a sua energia não fica tão contaminada e você fica melhor mesmo. Você vai se sentindo mais leve com essas decisões, com esses posicionamentos. Eu vejo aqui muito potencial de novo amor, tá? Então, essa pessoa que a gente viu, aqui tá mostrando que é um novo amor, né? Que é uma pessoa que você ainda não conhece, é uma novidade na sua vida, tá bom? Ou se você conhece, aquela pessoa que você conhece muito assim, superficialmente, né? Aquela pessoa que você nunca teve um contato muito próximo, porque pode ser até que você conheça, mas assim, é uma pessoa muito assim, de alguma forma mais distante e tudo mais. Aqui fala que vai começar como amizade, tá? Essa pessoa ela inicia como um amigo, como uma amiga, uma figura aí de amizade. E vai se tornando um amor, tá? E vai se tornando algo mais aqui. Aqui só tá falando pra ela tomar cuidado, porque como você pode ter uma certa paranoia, né? Ou uma certa questão, assim, com pessoas novas, com pessoas diferentes. Aqui tá falando pra você tomar um cuidado pra não ficar muito na zona de conforto, né? Então, quando for conhecer uma pessoa
nova, uma pessoa diferente, você não acabar rejeitando apenas porque é uma pessoa que você não conhece ainda, sabe? Com essa questão do isolamento até, né? Que a gente viu que você pode ter um período em que você vai querer afastar todo mundo, não vai querer ficar por perto de ninguém, vai querer se isolar. Então, tomar um certo cuidado com isso, porque isso pode sim fazer com que você afaste essa pessoa, né? Essa postura de isolamento muito forte, de não querer, assim, de repente, uma pessoa bacana aqui, mas você pode acabar isolando sim, né? Se isolando e tal, e afastando. Aqui mostra que pode vir através de um núcleo social, de encontros, de saídas, de passeios. Então, até por isso, a importância, né, de sair, de certa forma, desse isolamento. Mesmo que aos poucos, mesmo que, sabe? Enfim, tá mostrando essa energia aqui também. Aqui tá falando de novo de você vencendo muitos obstáculos, tá? Obstáculos muito grandes. De repente tem alguma coisa que é bem difícil na sua vida, mas eu vejo você vencendo isso. Só que aqui tá falando que vai ser com muita paciência, sabe? Então, às vezes, não é uma coisa que você vai conseguir do dia pra noite. É uma coisa que, de alguma forma, vai ter que ter muita paciência, resiliência, persistência, sabe? Então, aqui vai ter que ter essa continuidade aqui para você alcançar alguns objetivos, algumas questões que você quer alcançar. E aqui fala para você buscar o caminho que te traz mais bem-estar, que te traz mais paz no coração, sabe? Então fala para você tomar essas suas decisões com base bastante na sua felicidade também, né? Pensando na sua felicidade, no que te faz bem, no que não te faz. Aqui tá falando de um possível desgaste com amizades, né? Com essa questão de amizades, né? Como a gente já estava até conversando antes. Tá aqui confirmando essa questão também de você poder ter alguns desgastes com amizades. É que fala de você alcançando uma tranquilidade emocional, sabe? Então, por mais que tenha todas as situações, eu vejo você conseguindo superar isso, né? E você conseguindo um momento aí de mais tranquilidade, mais paz consigo, de melhora aqui. É claro que vai depender muito de você realmente fazer as coisas necessárias aqui, mas tá mostrando muito esse potencial, assim, de você se sentir realmente bem, realmente em paz. Aqui tá falando que você pode ter alguns desgastes nas relações. Então, assim, pessoal, aqui acaba aqui. Por mais que às vezes uma pessoa seja legal, uma pessoa seja bacana pra você, seja uma amizade, seja um relacionamento mesmo, sabe? Ou até mesmo pessoas da família. Então, por mais que a pessoa seja legal, às vezes vai ter alguns desgastes. Às vezes pode ter alguns atritos. Isso não significa que a pessoa não é legal, que a pessoa não vale a pena, tá? Significa simplesmente que vocês são pessoas humanas, às vezes vão ter momentos de estresse, né? Então, para você não ser tão radical também, porque aqui mostra que mesmo com as pessoas que são mais legais, mesmo com as pessoas que são mais bacanas, pode sim ter alguns momentos de estresse, tá bom? Pode sim. Aqui tá falando que vai ter momentos que você realmente vai sentir, até mesmo com as pessoas que você gosta, vontade de ficar mais sozinho ou sozinha, vontade de ficar na sua. Aqui tá falando muito potencial de sucesso aqui, dessa estabilidade e tudo mais, através do estudo, tá? Aqui de novo é a questão do estudo, que pode ser um fator chave aqui pra você, pode ser algo que realmente vai te trazer coisas positivas. Aqui fala de novo da questão do trabalho, vindo através de uma comunicação, tá? Então, seja uma proposta de trabalho, seja uma convocação, algo nesse sentido. Então, tá mostrando forte essa comunicação aqui, te trazendo esse trabalho aqui, que a gente viu que é bem positivo pra sua vida, né? Aqui, de novo, falando que é uma pessoa nova, tá? Esse novo amor. Pessoa nova, pessoa que você não conhece ainda. Ou se você conhece, como eu disse, muito superficialmente, né? Você não sabe nem direito o nome e tal. Não, assim, então, aqui mostra uma energia de novo, tá? Pessoa que você não conhece. Aqui vem falando de você se comunicando muito bem e a comunicação sendo uma chave aqui pra você, sendo algo positivo pra você. Aqui fala de você tendo um caminho tranquilo, no geral, sabe? É claro que vai depender muito do seu livre-arbítrio, das suas escolhas, mas em geral aqui parece que você vai ter boas escolhas e você vai escolher caminhos tranquilos e a sua vida vai ser tranquila. Aqui fala de você descobrindo uma verdade. É uma situação que você está confuso ou confusa, você não sabe direito o que é, o que não é. Que mostra as coisas acontecendo. E que mostra também um período de confusão ficando para trás, né? Um período difícil, um período complicado, ficando para trás, as coisas podendo melhorar aqui, bastante aqui na sua vida, tá? Aqui vem falando também que você, às vezes, pode ficar meio reflexivo, reflexiva, pensando na vida, em alguns momentos, sabe? Se vai, se não vai, é que pede só cuidado para não acabar caindo num cenário de ilusão, um cenário de só ficar pensando, sabe, sem chegar a lugar nenhum. Então, cuidado, mas assim, é bom refletir, né? É bom você pensar, é bom você meditar. Então, aqui no geral, é bom, só cuidado para não acabar
né? De alguma forma trazendo uma energia de, sabe, ficar preso ou presa nos pensamentos, e isso poder acabar trazendo uma certa energia de atraso, assim, sabe? Em relação a concretizar, sabe? De pegar e fazer realmente acontecer e tudo mais. Aqui tá falando que você vai alcançar a sua paz, se esse é um desejo seu principalmente, né? Aqui fala que você sim vai conseguir alcançar a sua paz. E muito sucesso profissional e financeiro. Muito sucesso profissional e financeiro. O que você deseja, sabe? O que você quer. Essa estabilidade, essa segurança que de repente você fica pensando, imaginando se é possível ou não, aqui fala que sim. Muito possível. Muito possível. Só que cuidado para não ficar sofrendo, sabe? Muito em algumas situações que você consegue superar, você é capaz de lidar, sabe? Cuidado com esse sofrimento, com essa coisa, tá? Vamos ver um pouco mais. Vamos lá. Aqui tá falando que você é capaz de qualquer coisa. Você é capaz de qualquer coisa. Você é muito competente, sabe? Então, seja qual for o seu objetivo, o seu sonho, o seu desejo, aqui fala que você é capaz. E não só numa área, em todas, né? A chave tá na sua mão. Muito potencial aqui. Aqui tá falando que você algumas vezes vai sentir na sua intuição algo dizendo que alguém não é legal, que alguém não é bacana, que alguém falou alguma coisa por maldade. E aqui realmente isso pode ser muito real, sabe? Assim como pode ser uma ilusão também. Então, tá falando pra você, em relação à sua intuição, em relação a essa questão, você observando os sinais que se confirmam, sabe? Então, as coisas, assim. Então, você vai perceber muita coisa, sim, através da sua intuição, mas muita coisa também que você vai achar que a intuição, na verdade, é algum tipo de questão do passado e tudo mais. Então é importante você olhar esses pensamentos com racionalidade, tá bom? Pensamentos, sentimentos que vêm assim com racionalidade. Aqui tá falando de muita tranquilidade nos estudos, então os estudos ou a leitura sendo uma fonte aqui de muito prazer para você, e você aprendendo muito, de repente se especializando, sendo conhecedor, sendo conhecedora, né? Tá aqui falando de muito prazer, assim, muita paz, assim, nos estudos, sabe? Estudo muito proveitoso aqui, muito prazeroso. Aqui tá falando que seja lá o que você tiver passado, e você de repente sente essa necessidade até de se fechar e de se isolar e de ficar meio para baixo. Aqui fala assim que vem felicidade nos seus caminhos, vem coisas, muitos momentos de felicidade, muitos momentos positivos também. É importante que às vezes você possa se abrir para isso. Aqui tá falando, gente, isso aqui é muito complicado, né? O rato e a serpente. Já falei, acho que dessa associação algumas vezes. Uma situação de predação, né? Alguém podendo querer te predar, querer te usar, querer, sabe, te colocar ali em submissão. Então aqui tá falando pra você tomar realmente cuidado com isso, tá? Você perceber que a pessoa tá querendo te controlar, a pessoa tá querendo mandar na sua vida, a pessoa tá querendo te predar, né? Querendo te usar ali. E assim, aqui tá falando pra você realmente se posicionar, de alguma forma se afastar, né? Buscar aí saídas, pra não ficar nesse tipo de situação, porque essa situação aqui, ela é muito negativa, tá? Esse tipo de relação, né? Tá aqui mostrando que pode ter esse tipo de pessoa aí aparecendo nos seus caminhos. Então, aqui a importância, ó, de se posicionar e de se isolar, sim, em relação a essas pessoas, né? Se afastar, sim, né? Deixar essas pessoas para trás. Quanto mais você insiste, é porque a pessoa vai mudar, porque a pessoa sei lá o que e tal, mais você vai sofrer e pode gerar ali uma tristeza maior, sabe? Um sofrimento maior. Quanto mais cedo você se posicionar, se afastar, mesmo que emocionalmente, isso aqui vai ser melhor para você, tá bom? Aqui tá falando que você pode ouvir algumas coisas que não vão ser bem verdade, mas não que é mentira também, né? É como se fosse assim um exagero. A pessoa falando alguma coisa e ela na verdade tá falando algo que não é bem assim, sabe? Então a gente assim do não é bem assim. E podendo ter até mal entendido por causa disso. Então é importante a gente realmente esclarecer as coisas e saber as coisas como elas realmente são. Não se deixar ou levar por fofoca, pelo que os outros estão dizendo, sabe? Mas ter suas próprias opiniões, suas próprias percepções. E se é necessário ter conversas diretamente, sabe? Com a pessoa, assim, pra evitar mal entendido aqui ou fofoca, sabe? Exageros e tudo mais.
tá falando de um novo que se consolida na sua vida. Então é algo novo que vem, mas ao mesmo tempo é algo novo que vai se tornar estável, que vai se tornar sólido, que vai se tornar o seu antigo, sabe? Aquela coisa que realmente vai se consolidar. Um novo que se consolida. Então é muito forte isso. Então tem muita coisa ainda pra vir, sabe? Muita coisa que ainda não aconteceu, muita coisa diferente pra vir na sua vida. Cuidado para não tomar decisões que vão te levar ao sofrimento, né? Ou para insistir em estradas, em situações que te levam ao sofrimento, né? A importância aqui de você cortar o mal pela raiz aqui, de fato. Gente, de novo, questão de sucesso profissional e financeiro. Né? Muito sucesso, muita prosperidade, muitos sonhos aqui sendo realizados, muitas coisas podendo acontecer positivamente para você, tá? Então, bem bonito aqui. Ó, cuidado com brigas, com discussões, com falar as coisas de uma forma meio grosseira, dura demais, sabe? Com falar coisas ali e de repente pela hora da raiva, tá? Então, cuidado com as comunicações. Principalmente comunicações escritas, porque isso pode te dar depois um problema, sabe? A pessoa vai ter o print ali, tá? Mas de qualquer forma, tá? Em qualquer situação, cuidado com essas discussões. Como perder, ficar com raiva e tudo mais, tá? Com essas palavras aí que não devem ser ditas. Aqui tá falando que você pode ter alguma certa resistência a crianças, e isso tem a ver com a sua própria infância, né? Então, aquela coisa, às vezes você não foi aquela pessoa que recebeu tanto cuidado, e aí você tem dificuldade de entregar esse cuidado, né? Mas aqui fala que é algo que é só você que consegue superar e curar dentro de você, sabe? Então, cuida da sua criança interior, né? Conversa com a sua criança interior de forma amorosa, de forma legal. Isso daqui é uma coisa que é muito importante que você possa trabalhar ao longo da sua vida, né? Seu contato com a sua criança interior e com coisas que de repente aconteceram na sua infância pode ser importante para você, tá bom? Vai aqui um pouco mais. Aqui vem falando de você tendo alguns pequenos problemas domésticos, tá? Problemas em casa, alguns pequenos problemas domésticos. Mostra aqui também. Aqui tá falando de você finalizando o relacionamento. Então, ao longo da sua vida pode ser que tenha alguma finalização de relacionamento importante aí pra ti, tá? Você encontrando muitas amizades, pessoas legais pra sair, pra conversar, sabe? Pessoas pra passear, pra viajar. Então, tendo essas amizades assim que vão ser muito bacanas aqui na sua vida. Aqui falando de você tomando as suas decisões, os seus posicionamentos com a sua cabeça, sabe? E você ainda traz as suas coisas, ainda traz os seus projetos, ainda traz os seus objetivos. Aqui fala de momentos de muito bem-estar, de muita tranquilidade, muita paz, estabilidade, momentos muito agradáveis. E aqui vem falando realmente que vem um relacionamento pra você, mas pode ser que não venha tão rápido, tá? Tem muita coisa ainda pra acontecer, muitas coisas pra se consolidarem aqui, mas aqui fala também de um relacionamento vindo pra você, mas de repente não tão rápido. É isso, pessoal. Lembrando que a leitura é coletiva, então veja claro se a sua não ressoa com você. Espero que tenha gostado, espero que tenha ressoado. Gratidão pela presença. Até a próxima. Tchau, tchau. Vamos agora para quem se conectou aqui com o montinho número 2, Pedrinha Onyx. Vamos ver? Sua mesa real aqui na minha. Sua vida real. Sua vida aqui na minha mesa real. Começamos com a carta do anel. A cruz. Então aqui você pode ter alguns sofrimentos em relação a parcerias, tá? Sejam sofrimentos porque realmente pode acontecer alguma coisa, seja sofrimentos por conta de luto mesmo, né? Então pode ser que você você presencie ao longo da sua vida algumas mortes, algumas pessoas se encarnando, e você pode sofrer também com as próprias parcerias, que às vezes dão errado, às vezes finalizam por algum motivo. Exatamente, aqui tá falando de finalização de parcerias, né? Então, tanto pela questão do luto mesmo, a própria morte que pode trazer, como também a questão de, às vezes, algumas parcerias que realmente chegam ao fim, como divórcio, né? Finalizações, assim, nesse sentido também, demissões, coisas assim. Então, aqui já fala de eventos difíceis ligados à parceria, né? Ligado a alianças, pessoas. Realmente, isso daqui traz uma finalização definitiva de comunicação, de conversas, de momentos. Então, é como se realmente isso mudasse muito, né? Essas finalizações de parcerias mudassem muita coisa, mudassem até com quem você conversa e tudo mais, como você conversa, como você age. Aqui tá falando de você indo atrás do novo, então, em relação a isso, alguns novos passos têm que ser tomados, algumas mudanças são feitas, e você indo em direção a realmente superar algumas situações. E você alcançando sucesso, você alcançando prosperidade, alcançando coisas boas, coisas positivas aqui pra você.
através desse olhar para o novo, né? Desse olhar para o futuro, melhor dizendo, para o presente e para o futuro, né? Encontrando soluções, encontrando verdades. Muitas verdades aqui vão ser descobertas, muitas verdades que você ainda não tem esse acesso, mas você vai ter. A partir do momento que você deixar o passado para trás e olhar para o novo. Aqui tá falando que você vai conseguir muita coisa através da determinação, da obstinação, da certeza, sabe? E de você se manter fixo num caminho. Aqui é muito importante que você possa se manter realmente fixo ou fixa num caminho, persistir em algo assim determinado. Então, é isso daqui que eu escolhi, então você persistir nisso, sabe? Aqui tá falando da importância de você escolher e continuar, né? E você se manter aqui firme em determinada escolha, tá bom? Aqui tá falando de uma novo relacionamento, né? Então, ao mesmo tempo que algumas coisas se findam, né? Algumas parcerias, algumas coisas vão deixando pra trás, outras coisas vão surgindo. E aqui tá falando que você pode acabar sofrendo, né, nesse novo relacionamento também, né? Então, você pode ainda estar carregando também muita tristeza daquelas outras relações que acabaram por algum motivo, e isso pode acabar impactando as novas relações, sabe? Então, tá aparecendo isso aqui na sua vida, na mesa real. É a importância aí de se curar. É a importância aqui de se curar. Assim como aqui me mostra que novas relações, novas parcerias também podem te ferir de certa forma. E isso aqui o universo ele tá falando que faz parte da vida, né? Algumas parcerias são muito legais, são muito bacanas, outras realmente acabam nos ferindo. E a importância da gente se curar e conseguir deixar essa bagagem pra trás, né? De muitas coisas assim que acabam dando errado, acabam não saindo conforme planejado. Aqui tá falando que você pode ter um certo movimento em certa parte da sua vida de ficar voltando o olhar para o passado, sabe? Ficar olhando para o passado. Isso aqui tá falando que pode não ser tão positivo para você. Ao mesmo tempo que, se esse olhar para o passado for ligado a algum sonho do passado, alguma viagem que você quer muito fazer, aqui fala que tá bem aberto, sabe? Para você fazer essa viagem, para você fazer de repente um intercâmbio, algo assim, né? Um desejo antigo podendo voltar também. Só que assim, esse olhar para o passado ele pode trazer questões negativas se for um olhar no sentido de, o passado nunca vai voltar, o passado era muito bom. Essa nostalgia no sentido tóxico, né? De você acabar até profetizando coisas negativas para sua vida, de que coisas boas não vão mais acontecer, porque estão no passado. Então, cuidado com isso. Mas aqui fala que se você tem um sonho antigo do passado, esse sonho antigo do passado pode sim se realizar, tá bom? Você pode viajar, fazer intercâmbio, aqui eu vejo muito aberto para isso também. Ou para fazer estudo, né? Fazer um estudo novo. Muitos aqui vão mudar realmente de área. Vão falar assim, eu quero estudar uma coisa nova, eu quero estudar, começar um curso, começar uma faculdade, sabe? De repente você até está consolidado ou consolidada em determinada área, mas você fala, eu quero mudar, sabe? E se você não tá, gente, às vezes você vai ter isso ao longo da sua vida, tá? Aqui a mesa real, ela traz, às vezes, um pouco misturado, né? Passado, presente e futuro. Então, você pode até falar, nossa, isso daqui já aconteceu. É porque é assim mesmo, tá bom? Vamos seguir o baile aqui. Mas aqui tá falando que você pode realmente mudar de ideia em relação a uma carreira, né? Ou você pode ter muitas carreiras ao longo da vida. Então, tá mostrando isso daqui, né? Você podendo falar, nossa, eu quero começar uma coisa nova, eu quero começar um estudo diferente. Você começando de fato. Aqui tá falando de exatamente uma coisa nova, olha só. Novidade aqui. Isso te trazendo sucesso. Então você de repente falando, olha, parece que eu não tô tão satisfeita ou satisfeita em relação a essa área, em relação a essa carreira, vou tentar uma coisa diferente. E quando você vê essa coisa diferente, traz muita coisa positiva, sabe? E foi muito bom que você pudesse continuar estudando, fazendo esse estudo, no caso. Aqui tá falando de muito potencial para você comprar sua casa, você ter sua casa própria mesmo, tá? Então aqui tá muito aberto para isso. E para quem quer ter bebê também, quer constituir família, essa coisa assim, de ter a casa própria, ou de ter bebê e tudo mais, aqui também tá aberto, tá bom? Lembrando que a leitura é coletiva, eu vejo que ressoa e que não ressoa com você. E aqui também venda de casa também tá muito aberto. Então quem quer comprar, quem quer vender, quem quer negociar coisas com casa, aqui tá muito aberto, tá? Alguns casos aqui falando de inventário. Então, podendo, né, como falei, ter aquela questão de falecimento e podendo ter uma questão de herança também. E o pior, gente, é que pode ter, sim, algum tipo de atrito em relação ao inventário, tá? Em relação à partilha, porque pode ter alguém aqui que, de alguma forma, vai estar teimoso, vai estar teimosa, vai estar querendo, sabe, alguma coisa ali, e de repente querendo algo que não é o direito, sabe, mas tá querendo ali de qualquer forma. Então pode gerar um pouquinho de atrito com essa pessoa cabeça dura. Mas as coisas se resolvendo no final, tá?
Aqui tá falando de imaturidade, tá? Então, isso é uma coisa que de repente você vai precisar trabalhar ao longo da sua vida, uma certa imaturidade. E aqui, para quem pode ter filhos, aqui eu vejo que tem um potencial de ter até imaturidade com o filho ou com a filha. E ter que aprender a lidar com a maturidade do filho e da filha, sabe? Então, se a criança está sendo imatura, não é você que vai ser imaturo em dobro, sabe? Você tem que ser maduro ou madura ali, né? Você tem que ensinar, tem que estar ali ao lado, né? Então, aqui tá falando da importância de repente, com figuras mais jovens ou figuras mais imaturas, você ter essa responsabilidade, esse cuidado, essa parceria, sabe? Então, aqui tá falando sobre isso. Aqui tá falando de muitos problemas aqui podendo ter na sua vida, mas a maior parte dos problemas é exatamente por conta dessa imaturidade, sabe? Então eu não vejo problemas vindo assim muito do lado de fora. É claro que pode ter a ver com o que eu falei antes, né? Possíveis falecimentos, possíveis eventos, né? Como demissão, divórcio. Então isso sim é difícil, mas o principal aqui, obstáculo, é realmente lidar com a própria imaturidade para lidar com esse tipo de evento, sabe? Com esse tipo de situação. Então, aqui tá falando que você é capaz, sim, de lidar com as situações de forma muito mais tranquila. Se você desapegar, né, de algumas dores, de algumas questões, assim, você aprender a viver de uma forma um pouco mais leve, tá bom? Então, mostra isso daqui também. Mas lembrando que a leitura é coletiva, eu vejo que vocês não é só com você. Mas aqui algumas pessoas que são meio apegadas, sabe? Apegadas a alguma coisa e ficam apegadas ao sofrimento mesmo, né? Sofrendo, repensando e pensando numa coisa que te faz mal. Tem algumas pessoas aqui que são assim. E aqui tá falando que as maiores dores, os maiores obstáculos, eles vêm, de repente, da sua própria mente, né? Aqui tá falando de alguns problemas em relação à questão financeira e profissional para desbloquear isso, sabe? Então tem que tomar um cuidado para não ficar muito preso ou presa aqui na questão do sonho, né? Da questão do eu sonho com tal profissão ou sonho com tal salário e não acabar concretizando, tá? Com a procrastinação ou com algumas coisas assim. Então, para não ficar muito na ideia do sonho, sabe? Mas na ideia de como que eu posso realizar esse sonho, né? Fazer metas pequenas, médias, grandes, isso daqui pode acontecer. Aqui também tem uma situação, gente, que é polêmica, mas a leitura é coletiva. Então, de novo, veja se ressoa só com você. Em alguns casos, a profissão que você realmente gostaria de fazer, de exercer, que você realmente gosta, que você realmente tem apreço, que você realmente se sentiria feliz, de repente é uma profissão que você entende como não muito rentável, né? E aí é aquela coisa, você de repente está buscando uma profissão que não te faz feliz, que não te faz bem, mas que você ganha melhor, do que aquela profissão que realmente você gosta de fazer. Você, de repente, até viveria bem com um salário, mas você, por conta da questão da sociedade, mas você vai trocar uma profissão que você ganha tanto por tanto, sabe? Todas essas coisas, você pode acabar se restringindo por um tempo. Mas lembra que eu falei desse novo, de você podendo mudar de área que ao longo da sua vida? Eu vejo que é exatamente isso, gente. Você vai mudar de área pro que você gosta mesmo, tá? Então, muito potencial aqui de você realmente começar em uma certa carreira, uma certa área que você não é realmente aquilo, sabe? Que faz seus olhos brilharem. Você poder até ter uma certa procrastinação em relação a tudo isso, mas depois você falando, não, olha, meu sonho é esse, o que eu gosto é isso, eu vou mudar, e você fazendo essa mudança, sabe? De forma muito prática, de forma muito consciente. Então, de repente, você mantém lá, né? Vai fazendo o curso, a faculdade, ou enfim, você vai investindo na outra profissão enquanto está na outra ainda, né? Então, aquela coisa assim de aquele momento que é meio termo, né? E assim, isso podendo dar muito certo, sim. Sua vida aqui na mesa real. Aqui eu vejo que tem potencial aqui de casamento. E um potencial de casamento que vai ajudar você no financeiro. E pode ajudar você nessa questão também de estudos, de trabalho. Aqui também você tende, ao longo da sua vida, a receber ajuda de familiares para você poder se formar, ou pra você poder fazer um curso, você poder fazer um estudo, tá? Então aqui fala de muito apoio. Apoio, tanto emocional também, porque a gente tem um coração, como também até, de repente, um apoio financeiro, sabe? Para você realizar essa mudança, esse sonho. Pode ser de família, ou pode ser aqui um casamento mesmo, né? Que também é família, né? Um marido, uma esposa, algo assim. De repente até um filho, uma filha, dependendo da idade, podendo te ajudar. Bom, aqui, se você tem vontade de ter filhos ou filhas, aqui fala que vai ser muito tranquilo, tá? Tende a ser uma gravidez tranquila, sem intercorrências, tende a ser... lembrando de novo que não faz diagnóstico, não faz questões de saúde. Se for o caso, tem que procurar ajuda médica, né? Mas aqui tá falando, ó, de repente um período aqui de infância, de criação, assim, bem tranquilo, assim, e bem feliz, né? Aquela coisa bem, assim,
você dando conta de tudo e sendo realmente uma boa mãe, um bom pai. Então, isso daqui ocorrendo sem intercorrências. Se de repente é um medo seu, né? Porque muitas pessoas têm medo. Ai, será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou ser um bom pai? E aqui falando que você vai sim, tá? No geral, aqui, com muitos momentos assim de alegria, de paz, de tranquilidade, né? Sendo realmente aquela figura. Só tem que tomar cuidado, como eu falei, com a imaturidade. Que você pode ser uma pessoa que às vezes é um pouco imatura e tal, mas em relação a ser uma boa mãe, ser um bom pai, aqui fala que você vai, nossa, sim, sabe? Sair muito bem. Aqui, gente, realmente. Lembrando que a leitura é coletiva, mas aqui é mais pra quem tem uma energia assim de ter família, tá? De constituir uma família e é forte isso, tá? Ou de já ter até uma família, né? Aqui vem falando que, de novo, aqui questão de casa, sabe? Então, muito forte pra você ter sua casa, ter seu cantinho. E se é um cantinho assim, muito legal, assim, do jeito que você imaginou. Aqui vem falando de você cortando amizades. E podendo cortar até algumas amizades com briga, né? Com discussão mesmo. Porque você sentindo, assim, que são pessoas que não prestam pra sua vida. Essa é a palavra, sabe? Não prestam pra sua vida. Que não servem mais pra sua vida. Bom, a gente vê aqui você problematizando um pouco algumas pessoas novas na sua vida que vão surgir. Então, você podendo problematizar um pouco nesse sentido de essa pessoa tem tal defeito, mas sendo excessivamente crítico ou crítica, sabe? Então, cuidado com isso também. Pra não ser muito crítico ou crítica com as pessoas. E aí, toda essa criticidade que você pode ter de repente pode te levar a você sentir um mal-estar. Você sente dificuldade de se sentir feliz, sente dificuldade de se sentir com bem-estar. Aí, de repente, você pensa, por que eu tenho esse vazio, esse sentimento, assim, meio pra baixo? E é por causa disso, gente, porque às vezes você tá julgando muito, né, sendo muito crítico ou crítica com as pessoas, assim, ao seu redor. E é claro que quando você é crítico ou crítica com os outros, você acaba afastando as pessoas, você acaba tendo também uma autocrítica muito forte, né, isso acaba gerando uma negatividade. Então, cuidado também com reclamação, sabe? Você pode acabar se tornando uma pessoa meio reclamona em algum certo momento da sua vida, e você vai começar a perceber que você não vai estar se sentindo bem, sabe? Você não vai estar se sentindo feliz. E aí você pode tentar buscar a felicidade, mas você talvez tenha uma demora para perceber que o problema é a reclamação e a crítica. Então aqui já tá dando a chave, né? O pulo do gato para quem for essa situação. Né, de você olhar e falar assim, nossa, realmente estou reclamando muito. Então é isso que realmente está impedindo eu de me sentir um pouco melhor? Às vezes é, então presta atenção nas suas palavras, nos seus pensamentos, se você está sendo muito crítico ou crítica ou reclamando muito, tá bom? Aqui tá falando que vem proposta aqui de trabalho, de emprego, algo bom para você, ou que vai ser bom em certo período, né? Como eu falei que tem mudança aqui de carreira, pode ser bom em certo período, né? Mas algo que realmente vai te ajudar aqui em certo sentido. Então, vê essa questão certinha, tá? Aqui tá falando de fases da vida. Então, às vezes, numa fase da vida, um relacionamento é bacana, é legal. E em outra fase da vida, esse relacionamento não é mais bacana e legal, né? E tá tudo bem. Só que tem que desapegar desse passado, né? Então, se o relacionamento era legal, mas agora não tá legal, às vezes é bom realmente deixar isso pra trás pra você não se corroer mais ainda numa situação que já tá insustentável, sabe? A mesma coisa para trabalho. Às vezes esse trabalho, quando ele surgir, ele vai ser muito bom para você, ele vai te ajudar muito. Mas depois de um tempo ele já não tá trazendo coisas positivas, já tá até, de repente, até te deixando meio doente, sabe? Não no sentido médico, mas no sentido assim, de você sentir que não é isso que você quer pra sua vida, que, sabe, começar a sentir todas essas questões aí existenciais, e aí você vendo assim que o seu emocional já tá ficando mal aqui. Então é a mesma coisa, sabe? No passado era bom, mas agora não tá me fazendo bem. Então a importância de saber mudar, de aceitar a mudança, de aceitar o novo, de aceitar fazer as mudanças necessárias, deixar o passado para trás, não se apegar excessivamente, sabe? Algumas coisas. Aqui tá falando de um desgaste que pode ser um desgaste, um cansaço que pode ser meio crônico, né? Persistente. Isso também, essa combinação veio no motivo número 1. Então, quem quiser ver, fique super à vontade, tá? Às vezes tem algo lá pra você também. E aqui tá falando também dessa situação, que pode até levar a um burnout, lembrando de novo que não faz diagnóstico, tá? Mas assim, essa questão de ficar sempre estressado, sempre cansado ou cansada, sem ter um momento ali pra relaxar, pra descansar de fato,
Isso daqui pode levar a um esgotamento, tá? Uma sobrecarga muito forte. Então, aqui tá falando para você olhar suas emoções com cuidado, cuidar das suas emoções, cuidar da sua saúde, porque isso aqui pode até te trazer alguma questão de saúde, tá? Por mais que me mostre que você tem uma saúde muito forte aqui, essa questão do estresse, essa questão do cansaço pode sim levar até sabe, a você se sentir mais desanimado, desanimada, sem energia, tá? Por conta da sobrecarga aqui ao longo da vida. Aqui tá falando de que você tende a ter caminhos tranquilos, né? Você tende a não passar por tantas coisas negativas, assim, drásticas, assim. O que mais? Você é uma pessoa muito intuitiva e muito sensível às energias do ambiente. E você tende a ser meio que um pilar da sua família, tá? Pode ser sua família de agora, ou pode ser outra família também que você vai constituir, ou enfim, né? Ou outro núcleo familiar. Enfim, aqui tá no sentido bem geral, aqui falando que você vai ser um pilar de uma família, tá bom? Pilar de uma casa, pilar de uma família aqui, muito forte. Você vai ser aquela pessoa que os outros vão quando precisam de ajuda, vão para pedir aconselhamento, vão, sabe, quando precisam desabafar. Você é um pilar aqui. Você é um pilar, você é muito importante. Por isso que a sua paz também, a sua tranquilidade também é muito importante. Porque você é uma figura aqui que vai ajudar os outros, né? Então, de certa forma, você tem que estar bem para ajudar os outros também, né? Ao longo da sua vida. É como se fosse uma missão, assim. Você poder ajudar pessoas. Aqui eu vejo que você vai apoiar muito um amigo, uma amiga que vai estar precisando desabafar, que vai passar por um momento muito complexo, muito difícil. Pode ser uma pessoa que está saindo de uma relação abusiva ou está passando por um momento realmente complicado. E você também vai ajudar muito essa pessoa, sabe? E essa pessoa, pode ser que vocês nem permaneçam amigos ou amigas, mas a pessoa nunca vai esquecer, sabe? O bem que você fez, tudo mais. Tem importância aí de você também poder estender essa mão, tá bom? A raposa. Bom, aqui vem falando que você pode desconfiar um pouco de algumas comunicações, de algumas relações, mas aqui pode ser que você acabe desconfiando sem tanta necessidade. Por quê? Porque pode ser que você tenha desconfiança de algumas pessoas que são legais, que são bacanas com você, que são simpáticas, que são prestativas. E na verdade aqui, de repente, essas pessoas, elas realmente são legais, realmente são bacanas, prestativas, educadas, respeitosas, tá? Então aqui é importante de você também separar o joio do trigo, né? De você também não julgar todo mundo negativamente por conta de algumas situações aí do passado, tá bom? Então pode ser que você tenha uma desconfiança com pessoas que são muito agradáveis, mas às vezes as pessoas realmente são muito agradáveis, sabe? Aqui tá falando que você pode ter desgaste com alguém. Aqui tá muito forte, gente, desgaste no relacionamento. Não tinha o número 1, veio um pouco mais aberto, muito mais assim, apareceu mais na mesa real. Questão de relacionamento sólido, relacionamento bonito e tudo mais. Aqui já não aparece tanto. Então, pode ser que você realmente tenha, em questão de relacionamentos amorosos, né, que eu tô falando, afetivos, mais problemas, né? Então, essa questão de relacionamento pode ser que em algum momento você tenha algum relacionamento que tenha discussão, que tenha briga, que tenha atrito, que tenha desgaste, que não seja um relacionamento muito legal, né? E aqui tem muita chance também de você ter um relacionamento que você vai sentindo que ele vai se perdendo no tempo. Então, com desgaste, com pequenas coisas, assim, vai perdendo admiração, vai perdendo amor. E isso pode levar a um rompimento, sim, a um divórcio. Ou pode levar a aquele relacionamento que as pessoas só estão juntas por conta da família, sabe? Então, tem essas duas frentes aqui. Eu tô vendo relacionamentos que não estão tão harmônicos, não. Né? Então, não estão tão harmônicos. Mas lembrando que aqui tem o livre-arbítrio, né? Ó, de novo, aqui você com muita dúvida, devo manter ou não manter, né? Porque, de repente, pela família seria bom manter, mas pelo sentimento já não tenho tanto sentimento, já não sinto mais aquela coisa. E no começo pode até ser uma coisa mais bacana, uma coisa mais assim. Só que eu vejo que essa pessoa que você tende a ter, de repente, uma família, alguma coisa assim, não é uma pessoa que você se apaixona, sabe? Não. Aqui eu tô vendo uma situação mais de como se fosse alguém que você tem uma afinidade ali, que você acha que é uma pessoa bacana, que você acha que é uma pessoa legal, essa pessoa também. E aí vocês conversando e tal, vocês decidem ter um relacionamento, sabe? Não vejo um relacionamento, assim, com briga, assim, né? Mas desgaste, sabe? Desgastezinho, assim. Assim, de repente vocês realmente... Nossa, gente, complicado aqui, porque pode ser até um relacionamento em que começa a ter algum tipo de triângulo no final, né? Pode ter algum tipo de traição. Ou com você com muita dúvida se tem ou não traição já, porque a relação já não tá bacana. Eu tô vendo um pouco de relacionamentos que podem entrar naquela zona meio de
amizade, sabe? Aquele relacionamento que não tem mais aquela relação assim de afeto, que não tem mais assim relação de pessoas que estão se relacionando afetivamente, sabe? Aquela coisa mais assim distante. Assim, pode até ter uma certa. Mas até a amizade aqui, eu vejo que perde um pouquinho da admiração, sabe? Até a amizade fica um pouco assim de lado, fica uma coisa meio distante mesmo. Então, aí aquela dúvida, né? Será que essa pessoa já tá com outra pessoa, na verdade, e tal? Por isso que é uma coisa tão fria? Ou você mesmo pensando, né? Será que é melhor, sei lá, encontrar outra pessoa, sabe? Então, todas essas dúvidas aí também na sua mente, tá? Então, aqui a relação de relacionamento já não tá tão aberto. Mas aqui, livre-arbítrio, e a gente faz as tiragens exatamente pra gente poder mudar o que a gente quer mudar, né? Vamos lá. Aqui você podendo, ó, gente, chances aqui de traição, né? Então, de novo aqui, chances de ter traição aqui em algum relacionamento, tanto da sua parte quanto da parte de outra pessoa, tá? Então, vê aí com você mesmo, com você mesma, se você acha que você seria capaz ou não de trair. Ou até mesmo de você se relacionando com alguém e depois descobrindo que a pessoa tinha outra pessoa, né? E você nem sabia disso. E aí pode ser meio complicado mesmo. Ó, realmente, sofrimento por questão de mentira, por questão de deslealdade, tá? Então isso tende a acontecer aí na sua vida. Ou já aconteceu, né? Porque, como eu falei, passado, presente e futuro às vezes se mistura aí. Aqui tá falando de você ficando bravo ou brava com essa situação de mentira, sabe? Então, assim, ninguém vai me fazer de palhaço ou palhaça, não. Você não vai querer ficar fingindo que não viu nada, você não vai querer, sabe, deixar embaixo dos panos, você vai querer saber o que tá acontecendo. Vejo que você vai ter uma postura mais ativa aqui, né? A tendência, né? É você realmente, ó, eu sou uma pessoa inteligente, eu já percebi tudo, então você catando todas as coisas, investigando realmente, né? Juntando todas as provas ali, você realmente aqui numa visão muito perspicaz, né? Do que é, do que não é. E você se isolando num certo período. Ficando mais na sua, mais introspectiva, refletindo sobre as coisas. De repente, algumas pessoas até podendo fazer orações. Aqui tá falando de você tendo momentos de encontros, de saídas, de passeios muito legais, assim. E aqui também tá falando, gente, de reputação. Você tendo uma boa reputação e tendo uma visibilidade pública, tá? Então pode ser que você trabalhe com redes sociais, ou com público, com pessoas, assim, com plateias, né? Com aulas. Enfim, aqui tá mostrando muito potencial, assim, de visibilidade, sabe? De reputação, de aumento de alcance também. Bom, aqui tá falando de você conversando com muita gente. Então, de novo, essa questão da popularidade, né? Tá muito forte aqui nos seus caminhos. Questões de popularidade. Aqui você encontrando momentos de bem-estar. E você também aqui, a sua autoestima já tá bacana. Eu vejo assim, você tendo uma autoconfiança, uma autoestima em relação ao que você é capaz, o que você não é capaz, sabe? Então, você tendo uma questão de autoestima bacana aqui. Aqui também tá falando que você vai ter um livre-arbítrio de escolher por um caminho novo ou um caminho, ou permanecer, sabe? Em uma coisa assim. Você vai ter muito, isso daqui vai estar muito na sua mão, sabe? Não tem como o universo prever aqui o que você vai decidir. Mas vai ter muito uma situação assim de você poder seguir por um caminho diferente ou você permanecer em algo. Eu vejo você recusando alguma proposta. Pode ser uma proposta de relacionamento, pode ser uma proposta de trabalho, pode ser uma proposta aqui de até de acordo, sabe, judicial, eu vejo. Pode ser alguma questão com processo também, né? Da pessoa querendo lá que você faça tal coisa e você, eu não quero não. Então, que eu vejo uma questão assim de recusa de proposta. Recusa de algo, né? Aqui eu vejo que você pode ter um sofrimento bem intenso, tá? E oráculos não faz diagnóstico médico, mas aqui a taxa de ser uma depressão, né? Ou como as pessoas falam, uma bad. Então você pode ter um período assim de tristeza, assim, recorrente. E é interessante você buscar um auxílio médico, tá? Se isso daqui realmente acontecer. Perda de energia, sabe? Sentindo pra baixo. Aqui tá falando de, olha só, gente, negatividades na sua casa, tá? Então, se você mora com alguém, interessante ver aí se as pessoas estão bem aí de energia. E se você não mora com ninguém, de repente, sua casa, alguém pode estar enviando uma energia negativa pra você, algo assim, né? Aqui a importância, de repente, se você puder, claro, né? Fazer banho de ervas, fazer suas orações, principalmente, gente, não tenho como pagar algo. Pagar um amuleto, pagar um banho de ervas. Tudo bem, gente. Então você
faça suas orações, tá? Com muita fé, com muita força, com quem você acredita. Ah, eu não acredito em nada. Então, tudo bem. Então, isso vai, né? Essa informação aqui. Mas aqui é pra quem acredita de certa forma, que pode. Tô falando de uma energia, de repente, pesada aqui na sua casa, né? Que pode ser de um tipo de espírito, ou enfim, alguma outra coisa, tá? Então, aqui tô falando pra você limpar suas energias aí, tá? Fazer suas orações, cuidar energeticamente aí das coisas, tá bom? Pode ter uma energia negativa aí na sua casa. Orar pelas pessoas, de repente, da sua casa, se tem alguém aí que apresenta algum problema. Aqui tá falando de amizades muito legais aqui na sua vida, e principalmente amizades espirituais, né? No campo espiritual. Estando com você, estando ao seu lado, te apoiando de certa forma. Aqui tá falando de muita sorte nos seus caminhos, muitas novidades, muitas bênçãos, muitas coisas positivas. Aqui também tá falando de você podendo realizar muitas coisas que estão na sua mente, conseguindo concretizar, colocar no plano prático as coisas. Mas é claro, com dedicação, com vontade. Aqui tá falando que você pode ter alguns problemas para se concentrar em alguns estudos, em algumas coisas. Então, em alguns momentos você pode sentir essa dificuldade para estudar, essa dificuldade para realmente sentar e ler alguma coisa. Isso aqui pode estar vindo, gente, de rede social, tá? De ficar muito tempo em redes sociais e tal. A gente sabe que tem uma questão aí com o cérebro. Quem quiser pesquisar, pode pesquisar, né? Que acaba trazendo um pouco de falta de memória, falta de atenção por conta de redes sociais. Então, é claro que precisaria, de repente, de um diagnóstico, algo assim, né? Procurar realmente uma questão assim, mas pode ser isso, sabe? E aqui tá falando que isso, de repente, fazer um detox aí digital pode ser bom pra você. Aqui fala do seu financeiro se harmonizando, ficando em paz, ficando tranquilo. E aqui fala de você podendo viver muitos momentos de carinho, de amor, de positividade aqui com a sua família, tá bom? Gente, eu esqueci aqui de fazer uma outra coisa aqui no finalzinho, tá? Na hora de ler, então eu vou tirar as 3 cartas pra você. Pra gente gerar alguma informação que eu, por acaso, tenha esquecido. Bom, aqui realmente, gente, aqui tá muito pra família, tá? A sua vida na mesa real tá muito pra família e pra estabilidade, questão financeira, profissional. Fala que você vai colher o que você plantar, sabe? Em relação ao financeiro e profissional. Então, aqui tá falando de você podendo alcançar, sim, uma harmonia em questão de família, em questão de casa, em questão de financeiro e profissional, tá bom? Isso tá muito forte aqui. É isso, pessoal. Lembrando que a leitura é coletiva, então veja claro se isso não ressoa com você. Espero que tenha gostado, espero que tenha ressoado. Gratidão pela presença. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijos.